Papo de bar tem sempre uma hora que chega aquela pergunta clássica, né? Você prefere seu time jogando bem, mas perdendo, ou jogando mal, mas vencendo? E aí a resposta ela fica meio que imposta, né? É claro que entre essas duas hipóteses você vai preferir seu time jogando mal, mas vencendo. Mas a pergunta seguinte que se deve fazer, e quase nunca é feita, é a seguinte: quantas vezes seguidas um time consegue vencer jogando mal? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast aqui do Atenção Vascaínos. Então, se você está assistindo a esse episódio no canal do AV+, saiba que é possível também consumir esse conteúdo em áudio na sua plataforma de podcast preferida. É só procurar pelo podcast do Atenção Vascaínos. E se você está consumindo esse conteúdo pelo podcast do Atenção Vascaínos, saiba que você também pode ver esse rostinho bonito dessa voz aveludada indo lá no canal do AV+, e procurando pelo Sobre Vasco AV. Aí você já aproveita para se inscrever no canal, para curtir o vídeo, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E também seguir o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais. É só procurar pelo @avascaínos. Mas bora falar de Vasco, bora falar do esquema tático do Vasco, né? Que causa tanta dor de cabeça no vascaíno ultimamente. Eu falei na abertura desse vídeo de jogar mal, jogar bem, e acho que tem que fazer uma distinção importante também, que muitas vezes é confundido, entre jogar bonito e jogar feio. Você pode jogar bonito e jogar mal, e você pode jogar feio e jogar bem, né? São coisas diferentes. Você pode, por exemplo, jogar que nem aquele Corinthians do Tite, Palmeiras do Filipão, que foi campeão brasileiro em 2017... Times que jogavam feio, né? Times que não deixaram nenhuma saudade no admirador do futebol, mas que foram eficientes nas suas propostas. Ganharam títulos, que é o que o torcedor de cada time mais aspira, não é mesmo? Então, você pega, por exemplo, o time do Filipão de 2017, sofria muitas críticas, até pela falta de potencial explorado. Era o melhor elenco do futebol brasileiro, era um time que tinha potencial para jogar um futebol muito mais bonito, né, até se impor mais diante dos adversários, mas mal ou bem, jogando o futebol que jogou, com o esquema tático e com a proposta que ele assumiu, foi campeão brasileiro. Então, né, funcionou. Da mesma maneira, existem times que jogam bonito, mas não jogam bem, né? Jogam bonito e jogam mal. E aí o exemplo mais forte que a gente tem recentemente é o caso do Fernando Diniz, que encanta todo mundo pelo futebol que ele propõe levar a campo, né? Um futebol de posse de bola, o time sai tocando ali desde o goleiro, tenta entrar dentro do gol com a bola, valoriza mais a parte ofensiva, mas que não consegue transformar esse futebol bonito num futebol objetivo, não consegue transformar esse futebol bonito num futebol eficiente. Então você vê muitas vezes um time jogando bonito, encantando todo mundo, faz 3 gols lá na frente e sofre 4. E aí perde. E até tem a brincadeira de que o futebol do Fernando Diniz agrada a todos os torcedores de futebol, menos do time que ele dirige. Porque se você liga lá no jogo e tá passando uma partida de um time comandado pelo Fernando Diniz, pode ter certeza, vai ser um jogo agradável. É um jogo que joga e deixa jogar. Agora, pro torcedor do time que o Fernando Diniz está treinando, muitas vezes a coisa ela não sai do jeito que a gente gosta, né? Agora, entre essas realidades aí, o time que joga bonito, mas não joga tão bem, o time que joga feio, mas joga bem, existe ali esse é o meio termo, né? Existe o ideal, aquele objetivo que acho que todos os torcedores querem pro seu time, que é o time que joga bonito e bem, uma coisa meio, sei lá, Brasil da Copa de 70, um time que encanta todo mundo, joga um futebol maravilhoso e ainda é eficiente, consegue vencer a Copa do Mundo, no caso, né? Ou o outro lado do espectro, que é o que a gente tá vendo no Vasco hoje, que é um time que joga feio e joga mal, o pior dos mundos. E aí fica a pergunta, que futebol que o Vasco devia jogar? Acho que até por estar na segunda divisão, a cobrança é muito para que consiga, pelo menos, na realidade da segunda divisão, jogar um futebol que seja ao mesmo tempo bonito e eficiente, né? Aquele bom e bonito. Porque é a compensação mínima que a gente espera
quando cai para a segunda divisão. Pô, que droga, vamos aí, um ano na segunda divisão, mas pelo menos na segunda divisão o Vasco vai conseguir ali ser o galo do galinheiro, né? Conseguir ser o time ali que todos temem, o time que consegue impor seu jogo. E aí, quando isso não acontece, é natural que venha a frustração. E, sinceramente, eu acho que o Vasco até procurou isso. Acho que o Vasco, quando trouxe o Marcelo Cabo, o Vasco, quando fez esses contratos aí de jogadores em baixa, mas talentosos, acho que o objetivo do Vasco era montar um time que conseguisse ter ali um estilo de jogo, um esquema tático que se impusesse diante dos adversários e também praticasse um futebol bonito, né? Na hora que a gente via no discurso, o Cabo chegou com aquele papo de futebol apoiado, jogo posicional, quebrando linhas e todo esse discurso aí mais moderno. Dentro desse discurso a gente viu uma proposta de um futebol mais ofensivo, um futebol em que o Vasco procurasse ter ali o controle do jogo, né? O protagonismo da partida. E acho que num primeiro momento o Vasco nunca atingiu esse nível de excelência, mas num primeiro momento acho que mostrou o potencial, né? A gente via ali a defesa do Vasco, por exemplo, nunca se mostrou segura. Começou a temporada, sempre tomava um gol, né? Difícil do Vasco passar uma partida sem sofrer gols. Mas no ataque a gente via um time se aproximando mais, trocando bola, conseguindo segurar a bola na frente, tendo maior posse de bola. Não conseguia converter isso em muitos gols, mas parecia ter ali um esboço, um rascunho do que poderia vir a ser ao longo da temporada um time que jogasse ali com a bola nos pés, que jogasse bonito, né? Em algum momento isso se perdeu. O jogo-chave que muitos identificam e apontam, e eu concordo, foi o jogo contra o Flamengo. A gente fez ali uma bela atuação, conseguiu ganhar o Flamengo por 3-1, depois de, um mó tempão sem ganhar dos caras. Parecia que tudo se caminhava para uma temporada tranquila, mas dali para frente a coisa desandou completamente. E aí, num primeiro momento, a gente falou que era ali a ressaca, acabou de ganhar do Flamengo, tá de ressaca, dá para entender. Aí o time continuou jogando mal. Mas tá desmotivado, tá se poupando, já não tem mais chance no Carioca, agora estão se resguardando para quando começar a Série B. Começou a Série B, continuou jogando mal. Não perceberam que mudou a chave, que vão se recuperar a concentração. Passou passou 2, passou 3 jogos e a coisa não melhora, a coisa desandou. Em algum momento, a coisa se quebrou. E aí, o que fazer a partir daí, né? A questão que fica é o que fazer a partir daí. Acho que a atitude que o Cabo tomou aí, a diretoria deve ter apoiado, foi de voltar algumas casinhas. A nossa tentativa era fazer um futebol bonito, um futebol de imposição, um futebol que fizesse a gente, chegar comandando todos os jogos. Beleza, essa proposta não funcionou. A gente pode até no eventual outro programa discutir por que não funcionou. O que aconteceu, que parecia que a gente estava caminhando para isso, mas em algum momento a coisa se perdeu, né? É um tema interessante, mas o fato é que aconteceu. O Vasco se perdeu no meio do caminho, não conseguia criar nada na frente, ainda estava completamente exposto lá atrás. E eu acho que aí, mais uma vez, o jogo que serviu ali de gota d'água para abrir mão dessa tentativa foi a derrota para o Avaí, dentro de casa. Ali ficou evidente que não dava para seguir por aquele caminho. O Vasco, antes de jogar bem, precisa conseguir os resultados, né? E aí se optou por uma tática mais conservadora mesmo, né? Uma tática mais conservadora. Vamos fechar mais a casinha, entregar a bola para o adversário eventualmente e tentar jogar nos contra-ataques, jogar por uma bola, né? É um estilo de jogo bem mais feio, é um estilo de jogo que não encanta, mas é um estilo de jogo que é mais fácil de ser implementado, né? Não permite grandes elaborações táticas, não é um estilo complexo que precisa de muito treinamento para ficar azeitadinho. Não, você fecha a defesa ali, que é a parte mais fácil, e aproveita que o Vasco tem, e a gente ainda considera que tem, né, o melhor elenco da Série B, o elenco mais qualificado, aproveita isso para resolver lá na frente, né? Na qualidade individual. É um objetivo medíocre pro que o Vasco poderia fazer na Série B? Concordo que é, né? Concordo que é. Mas é um objetivo que ainda é melhor do que o Vasco está apresentando hoje, que é, não conseguir uma sequência de vitórias, né? Acho que a gente devia, sim, tentar fazer um futebol mais bonito, um futebol que fosse mais imponente, até pensando mais na próxima temporada do que nessa. Porque o Vasco pode fazer até um esquema tático mais simples,
mais defensivo, de entregar a bola para o adversário e, por ter aí essa diferença de qualidade técnica que eu comentei, se impor na Série B. Porque eu acho que na Série B o Vasco tem ali, se não o melhor, um dos melhores elencos da competição. Mas aí, no ano que vem, conseguindo seu objetivo, subindo para a Série A, o negócio inverte. O Vasco hoje tem um dos melhores elencos, na Série A do ano que vem vai estar lá na parte de baixo da tabela, em termos de qualidade de elenco. E aí, só se fechar lá atrás e achar que vai ganhar na diferença técnica na frente, já não vai funcionar mais. Para a Série A, seria necessário, uma vez que a gente admite que o Vasco não vai ter dinheiro para investir na qualificação do elenco, seria muito interessante já chegar com um esquema tático azeitado, que o grupo entende e que possa ser um diferencial, né? Acho que seria muito bom se a gente conseguisse fazer isso, né? Implementar um estilo de jogo no Vasco esse ano, aproveitar essa Série B para isso. Mas, cara, claramente não está funcionando, né? E me pergunto também, se trocando de técnico, um novo técnico chegando aí, pegando o carro em movimento, tendo que trocar o pneu com o carro andando, consegue implementar uma filosofia de jogo mais complexa, né? Aquela questão do, vamos trazer um técnico estrangeiro que tem um pensamento diferente do futebol. Cara, isso tem que ser feito lá no começo da temporada. Se fosse para apostar num técnico estrangeiro, tinha que apostar quando apostou no cabo, entendeu? De preferência numa temporada que tem pré-temporada, para você conseguir explicar para os jogadores qual que é a filosofia, para através dos treinamentos você conseguir acertando. Se você vai fazer uma coisa muito revolucionária, que vai mexer em todos os esquemas, você precisa de tempo. Para fazer o feijão com arroz, o que está todo mundo acostumado, fecha todo mundo aqui atrás, vamos sair no contra-ataque, você lança lá o velocista, isso é mais fácil. Isso aí, cara, 2, 3 treinos você já esquematiza isso, vai mais na motivação e bola para frente, né? E bola para frente. Então acho que o Vasco começou a assumir esse esquema, que é ruim, é pior do que esse esquema, já pensando na temporada seguinte, né, um planejamento de mais longo prazo, mas que diante da realidade, que é o Vasco sem conseguir vencer, sem conseguir ali o aproveitamento necessário para subir, fora do G4, a pressão só aumenta, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Então, acho que faz sentido o Vasco voltar atrás, voltar umas casinhas. Vamos resolver aqui, tá tudo zoneado. O Vasco não consegue marcar direito, o Vasco não cria lá na frente, tem posse de bola, mas é um arame liso, não atrapalha ninguém. Como é que a gente resolve? Cara, primeiro passo, se fecha aqui atrás, resolve a defesa, tenta fazer uma defesa que seja um pouco menos vazada, e aí depois vai tentando lá na frente, né? Tenta aumentar a combatividade no meio campo, e faz a bola chegar lá na frente e tentar resolver. E aí já começa a pensar no contra-ataque, vai resolvendo um setor por vez, né? E o primeiro setor que a gente tem que resolver é realmente a defesa. Então, por mais que eu entenda que seja frustrante, e por mais que eu entenda que o Vasco deve querer mais, eu entendo também que num primeiro momento, como nada tá dando certo, tá tudo dando errado, eu entendo que é importante você voltar umas casinhas atrás e tentar reconstruir. E aí tem que ser um esquema tático mais simples, né? Que seja mais fácil de você montar, né? Mexer no meio da temporada tem que ser uma coisa mais simples. Não dá para você mexer para uma coisa que seja muito elaborada, muito complexa. Então eu entendo essa questão de, o Vasco vai jogar reativo, como é que pode o Vasco, com a sua grandeza, é o maior time que está disputando aí a Série B, vai ser um time que vai entregar a bola para o adversário, vai jogar de maneira reativa. Eu entendo essas críticas, eu entendo. Mas, cara, num primeiro momento vai ter que ser. Nem que seja pra gente conseguir, né, reorganizar a casa, ganhar uns pontinhos, chegar lá no G4. Se for pra conseguir isso, eu acho que vale. Só que não tá conseguindo, né? Aí a gente entra na segunda questão. Você se dispor a jogar feio pra poder jogar bem, e aí conseguir os pontos, acho válido, né? Aí, se a gente conseguir isso, no segundo momento a gente já pensa em também, além de jogar bem, jogar bonito. Mas o problema é que a gente não chegou nesse estágio ainda. O Vasco está jogando feio e está jogando mal. Conseguiu algumas vitórias aí, porque pegou uma tabela fácil. Foi ganhar os jogos em casa, contra os adversários mais fracos da tabela, né? Confiança, o Brusque, o CRB. Por mais que Brusque e CRB estejam até melhores na tabela, você pega ali a folha salarial, você olha pros jogadores e você vê que tem uma diferença muito gritante, né? Quando for jogar fora, contra Cruzeiro, contra Goiás, equipes já um pouco mais tradicionais, jogando fora de casa, um ambiente um pouco mais complicado, a coisa já não funcionou. Estamos longe ainda de estar no esquema feio, mais eficiente, como parece ser a proposta que o Marcelo Cabo quer seguir daqui para frente, não é mesmo? Eu acho que, por exemplo, um problema muito grande de você jogar de maneira mais reativa é combinar com o adversário, né? Você vai jogar contra um Confiança da vida, em São Januário.
e você vai entregar a bola pro Confiança, quem garante que Confiança vai te atacar? Porque Confiança não vai ficar com a bola lá pra ele, vamos segurar aqui o 0-0. Acho que tem essa dificuldade, né? Jogando dentro de casa é uma dificuldade, por exemplo, que o Luxemburgo enfrentou em 2019, quando fez uma proposta mais reativa. Os times, principalmente os mais da parte de baixo da tabela, né, que tinham menos pretensões no campeonato, iam jogar em São Januário, o Vasco dava a bola pro adversário, o adversário entregava a bola de volta pro Vasco, ninguém queria jogar. E aí o Vasco não sabia ter que tomar o comando da partida, acabava se enrolando e muitas vezes empatou, perdeu em São Januário porque o jogo não estava à sua feição. Isso é um problema que o Vasco pode enfrentar na Série B tomando esse tipo de postura. Cara, nos jogos que a gente viu até aqui, nem teve essa dificuldade. Contra o Confiança, por exemplo, a gente abriu o placar com 13 minutos. Contra o Brusque também saímos na frente, que teoricamente seria o mais difícil num esquema tático desse. E aí o que aconteceu? Tomamos pressão do Confiança, sofremos gol do Brusque, teve que conseguir sair na frente do placar de novo ali na Bacia das Almas. Então não tá funcionando. Porque é aquela coisa, você quer jogar de forma reativa, quer entregar a bola para o adversário vai ficar com 70% da posse de bola, o Vasco vai ficar só com 30%, é esse o esquema tático que você quer fazer? Beleza, não é o esquema tático dos meus sonhos, mas reforço mais uma vez. Se for a maneira eficiente de conseguir os pontos, tudo bem. Mas para isso, amigo, tem que melhorar a defesa. A defesa tem que ser firme. Se você está entregando a bola para o adversário para ficar 70% do tempo com a posse de bola, você está assumindo que você vai ser atacado 70% do tempo do jogo. Então sua defesa tem que estar muito firme para conseguir segurar a bronca. Não pode ser uma defesa que dá mole, que tem problema com a bola aérea, que não consegue fechar cruzamento, que deixa aquele latifúndio desocupado na entrada da área, quem quiser chegar chutando dali chega. Não pode ser assim. Você tem que ser muito mais firme na marcação, coisa que o Vasco não está sendo. E depois, você vai atacar só em 30% do tempo, né? Seu adversário vai ficar com a bola 70% do tempo, você só vai atacar 30%. Então, você tem que ser muito mais eficiente no ataque. Você tem que fazer a bola chegar rápido no atacante, no cano, não é mesmo? Você tem que tentar explorar a defesa adversária que vai estar desmontada. E o Vasco está muito longe disso. O Vasco não consegue emendar um contra-ataque. Não consegue encaixar um contra-ataque bonitinho, que é o mínimo que você espera de uma equipe que vai jogar de maneira reativa. Você tem que ter os velocistas pelas pontas para correr, você tem que ter a saída rápida. Como é que você vai querer jogar no contra-ataque com o meio campo que pega a bola, pisa na bola, olha pro lado, espera o adversário se voltar todo para a defesa? Assim não vai funcionar. Então, moral da história, amigos, o Vasco... Como é que vai jogar o Vasco nessa temporada aí? Bem e bonito? Eu não tenho mais essa ilusão. Quem sabe, se tudo der certo, lá pro final do campeonato, a gente não possa até começar a ver o Vasco jogando bem e bonito. Não alimento tanto essa ilusão, né? Não pode também ficar jogando feio e mal que nem tá jogando agora. Desse jeito a gente não vai a lugar nenhum, né? Então, se o caminho do meio, pra gente chegar onde a gente imagina, é jogando feio, mas bem, né? Feio, mas eficiente, que seja. Tô disposto a aturar isso aí. Mas a gente tá longe disso ainda. E vamos ter agora um teste de fogo para comprovar a eficiência desse projeto, né? A gente vai jogar em casa agora contra o Sampaio Corrêa, é um jogo em casa, onde o Sampaio pode vir até mais fechadinho, né? Em função ali da história dos dois times e tudo mais. Apesar do Sampaio estar muito melhor na tabela do que o Vasco. E aí a gente vai ver aí o desafio do Vasco tentar se impor em casa, caso o Sampaio Corrêa não queira vir para o jogo. E depois tem 2 jogos fora, contra 2 equipes que também têm tradição, estão lá na parte de cima da tabela, né? O Curitiba e o Náutico. E aí, qual vai ser? Aí o Vasco, cara, vai estar jogando a sua feição. Se a proposta do Vasco é jogar de maneira reativa, Curitiba e Náutico fora de casa é o melhor cenário para testar essa fórmula, né? Não vamos ter aí, na Série B, confrontos melhores do que esse, pode ter no máximo iguais. Melhores do que esse para testar a fórmula não vai ter. Então, acho que vai ser o teste de fogo do Cabo e desse esquema tático aí. Se funcionar, a gente volta com um aproveitamento bom desses 3 jogos. Se não funcionar, né, e se não jogar bem, não vai funcionar, a gente pode estar vendo aí o fim da era Cabo no Vasco, e aí fica a pergunta, o que vem pro lugar, né? Mas aí a questão para um outro Sobre Vasco a Ver, para um outro podcast da Atenção Vascaínos. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixem aí os comentários, né? Se você está assistindo pelo AV+, se você está assistindo no podcast, pinta lá no nosso canal para deixar seus comentários. Quinta-feira que vem a gente volta aí com mais um papo
Pode deixar os comentários, sugestões de pauta aqui também pra gente comentar, ou então manda lá pro pautas@atençãovascaínos.com. É isso, e até lá a gente